capítulo número 9, vai falar a respeito de uma profecia. Diga, profecia. Profecia. Uma profecia acerca do Messias. Isaías é reconhecido como um profeta messiânico. Por que messiânico? Porque ele é quem mais profetiza a respeito do Messias. Messias, no português, ele é ungido. Messias, no grego, ele é o Cristo. Em 771 a.C., aproximadamente, Isaías começa a escrever o capítulo 9, e ele vai dizer algo que nos primeiros versículos, pastora Dani, a gente talvez não presta muita atenção, porque ele vai trazer alguns detalhes que é até difícil de ler, mas detalhes esses muito importantes para a vida de Cristo. Você vai ver que no versículo que nós lemos, versículo 1 e versículo 2, na parte B do versículo, ele diz: ele a envelheceu, a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar. Que mar é esse? O mar da Galileia, da além do Jordão, chamada de Galileia dos gentios. Preste bem atenção. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre essa luz eles saíram da escuridão. Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Olha isso, gente. 1000 anos depois, olha o que vem escrito, Mateus capítulo 4, versículo 14: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Olha isso. Talvez Isaías, quando encheu a boca para profetizar, ele não tinha dimensão do que o Senhor estava o entregando. Mas aquele que é acometido de autoridade espiritual e enche a boca de profecia, o Senhor fala com ele e não deixa uma vírgula sequer cair por terra. Isaías profetizou a terra de Zebulão. Em Mateus tem o prazer de dizer: para que se cumprisse o quê? A profecia do profeta Isaías. Talvez alguém olhe para a gente, pastor Elane, num culto como esse de sábado, 10 horas da manhã. Você chega num culto como esse, alguém olha e diz: para que isso tudo? Para que cantar desse jeito? Para que louvar desse jeito? Para que tocar desse jeito? Para que tanto choro? Para que tanto glória? Para que cantar tanto coelho? Não tem necessidade disso. Eles não têm noção do que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós estávamos na além do Jordão, estávamos à sombra da morte, pastor Adane, mas a luz resplandeceu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alguém não entende o nosso testemunho, é porque não aconteceu com eles. Porque quando acontece conosco, o testemunho se torna diferente. Não podemos nos esquecer de quem nós somos, Roger. Lembra do que o Senhor disse em Apocalipse? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele disse: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então agora lembra de onde caíste. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: lembra quem tu era. Lembra da onde eu te tirei. Essa roupa aqui, esse traje aqui, essa voz, essa unção, nada é nosso, tudo foi dele. Porque nós somos miseráveis, pecadores, pobres, nu, mas ele olhou para nós e nos arrancou da sombra da morte. Aleluia.
Meu Deus, aleluia. Isaías, ele vai começar a profetizar, e o que ele diz é tão grande e nós não temos dimensão. Às vezes nós liberamos a palavra aqui, pastora, às vezes nós cantamos aqui, às vezes nós glorificamos ao Senhor aqui, e nós chegamos em casa e o cenário é o mesmo. A gente pensa que o que está acontecendo aqui é normal e faz um tipo de adaptação, calculando, dizendo, hoje é mais um culto, amanhã será mais um outro culto, e depois um outro culto, normalizando o que está acontecendo aqui. Só que o que está acontecendo aqui não é normal. O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Graças a Deus, aleluia. O que Isaías profetizou num dia costumeiro, num dia normal, mais um dia que ele vai ter que levantar a voz e profetizar sobre o Messias, que só vai aparecer 1000 anos depois. Olha o que ele diz é tão importante, que quando ele fala sobre o caminho do mar, que será um caminho importante para o Messias, ele vai ver que em Mateus, no capítulo 1, versículo 14, o Senhor Jesus, o Messias aguardado, ele chama os primeiros discípulos. Aonde, Marcos? No caminho do mar. No mar da Galileia, que Isaías tinha profetizado. A maior parte do ministério de Jesus foi desempenhado no caminho do mar. No mar da Galileia. Isaías não tinha noção que nos primeiros versículos do capítulo 9 iria desempenhar algo tão importante a respeito de Cristo. Preste bem atenção. O capítulo 9 não é um capítulo marcante para nós. Nós falamos sobre o testemunho de Isaías. Nós falamos sobre as profecias que ele profetizou. Nós vamos para Isaías 43, vamos para Isaías 45 e profetizamos sobre nossas vidas o que ele disse, dizendo: toda arma preparada contra ti não prosperará. Só que um capítulo que adequadamente, aparentemente, ninguém dava crédito, é um capítulo, é um versículo, aonde ele profetiza do desempenho, do desenvolvimento do ministério de Cristo. Porque nada que sai da nossa boca volta para nós vazia. Tudo que sai desse altar, tudo que você profetiza com a sua boca, o Senhor não deixa uma vírgula cair por terra. Isaías capítulo 9, versículo 6, vamos para o texto principal. Diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Luiz me deu uma missão difícil. Só hoje eu tive que estudar esse texto 5 horas. Estava falando com o Renan. O Espírito Santo me acordou 5 horas da manhã para estudar esse texto. Porque esse texto aqui, ele vai falar da cristologia. Dentro da teologia, o texto que você mais vai encontrar é Isaías capítulo 9, versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por que, Marcos? Porque esse versículo é tão importante para nós, que ele denomina, ele, sem saber o que aconteceria no futuro, ele profetiza acerca das naturezas de Cristo. Diga natureza. Natureza. Ih, ficou fraco. Diga natureza. Natureza. Cristo tem duas naturezas.
naturezas. A primeira, humana. A segunda, divina. Jesus Cristo, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Eu te provo. Porque o menino nos nasceu. Está falando da sua natureza humana, da sua humanidade. Cristo sentiu fome como eu e você sentimos. Cristo chorou como eu e você choramos. Cristo sofreu como eu e você sofremos e sofreu ainda mais. Sofreu uma morte de cruz. Sofreu e padeceu na cruz do Calvário. Ele, tudo isso ele fez como homem. Diga homem. Homem. Por que, Marcos? Porque Deus não pode sentir fome. Deus não pode sentir sede. Deus não pode suar. Deus não pode sentir dor. Porque Ele é misericórdia. Ele é Deus, gente. Vamos. Porque Ele é Deus. Isso. Em Isaías capítulo 7, versículo 14. Um menino nos nasceu. Portanto, mesmo sem vós, vos darei um sinal, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Deus pode nascer? Não. Deus pode ter início? Não. Mas a natureza de Cristo humana nasceu de uma virgem. Lucas capítulo 2, versículo 40 diz: e o menino crescia, se fortalecia, se enchendo de sabedoria e da graça de Deus. Que menino é esse, Marcos? O menino Jesus. A sua humanidade se desenvolvendo. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Preste bem atenção. A parte B do versículo diz: o menino Jesus crescia em estatura. Deus não pode crescer porque ele já é grande. Só que o menino Jesus, a sua natureza humana, está se desenvolvendo com o passar dos anos. Glória a Deus? Glória a Deus. Isso. É só para ver se você está aqui comigo. Coríntios capítulo 5, versículo 21, vem dizendo: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Por que ele, então, sendo Deus, olha, ele decide se humilhar e tomar uma forma de homem? É simples. Capítulo 5, versículo 21 de Coríntios: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vamos lá para a segunda natureza de Cristo, a divindade. A natureza divina de Cristo, ela vai estar lá em João capítulo 3, versículo 16, aonde você vê, a gente lê o que? Um menino nos nasceu, natureza humana. Agora é um filho se nos deu. Diga filho. Filho. Diga filho. Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aleluia. Unigênito. Para que mais? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ver o homem e Deus em uma só natureza, na cristologia divina. Você vai ver que como homem, Jesus foi menino. Como Deus, ele foi Cristo e Filho. Como homem, ele teve a sua humanidade. Como Deus, ele teve a sua divindade. Como homem, Mateus o chama de Rei dos Judeus. Mas como Deus, João descreve ele como verbo. E o verbo era Deus. Como homem, você vai ver que ele é a raiz de Davi. Mas como Deus, você vai ver que João disse: ele veio depois de mim como homem, mas ele é antes de mim, porque ele é Deus. Antes que eu existisse, ele já era. Como
como homem, Isaías 53, verso 3, era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, era alguém que de nós escondíamos o rosto, era desprezado, não fazíamos dele causa alguma, como Deus, verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como homem ele sentiu fome, mas como Deus ele é o pão da vida. Como homem ele sentiu sede, mas como Deus ele é a água viva que desceu do céu. Como homem ele nasceu, cresceu e morreu, mas como Deus ele é antes da fundação do mundo, passeia por meio da história e ressuscitou ao terceiro. Aleluia! Glória a Jesus! Deus! Glória a Jesus! Quem é esse? Você vai ver que esse versículo ele também vai trazer a tríplice ministerial de Cristo. O tríplice ministério de Cristo. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, esse versículo é tão profundo que ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Se puder só me ajudar aqui. Quando ele diz isso, ele está falando sobre os 3 ministérios de Cristo. Você nunca vai ver de Gênesis a Apocalipse alguém que exerceu tal ministério. O que, Marcos? De ser profeta, sacerdote e rei. Diga, profeta, sacerdote, rei. Você vai ver que Davi, ele foi sacerdote, ele foi rei, mas ele não foi profeta. Você vai ver que Samuel, ele foi sacerdote, ele foi profeta, mas ele não conseguiu ser rei. Por que, Marcos? Porque esse ministério é dado somente a Cristo. Só Cristo consegue ser profeta, sacerdote e rei. Glória a Deus! O menino está falando do ministério de Cristo como profeta. O menino que foi profetizado, Isaías profetizou sobre ele, e ele também profetizou sobre o final do fim dos tempos. Você vai ver que ele é sacerdote. Sacerdote está falando dele como filho, por quê? Porque ele intercede por nós e é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador de todas as nações. O principado está sobre seus ombros. Está falando sobre o ministério dele como rei. Diga rei. Rei. A frase principal que diz: o principado está sobre seus ombros, está se referindo a uma era futura, a era do reino de Cristo, aonde Cristo regerá e reinará sobre a terra. Por isso ele é rei em Apocalipse 19. Você vai ver que João, ele vê os céus abertos. Você vai ver que João vê um cavalo branco, e assentado sobre ele tem um homem, como tendo sido morto. As suas vestes são salpicadas de sangue, o seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito. Os seus pés são como latão reluzente, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Aleluia! Senhor dos Senhores. Graças a Deus! Aleluia! Na minha tentativa fracassada
Luiz, de tentar descobrir quem é esse, eu fui no Antigo Testamento. Eu fui procurar os nomes que damos, que nossos antepassados deram ao nosso Deus, pastor. E você vai encontrar no Antigo Testamento nós falando a respeito de quem Ele é, dizendo que Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, Deus Altíssimo, é o Olam, Deus Eterno, é o Gibor, Deus Forte, é o Emuná, Deus Fiel, é o Kadosh, Deus Santo. Você vai ver também que nós demos outro nome pelas coisas que Ele fez por nós. Nós demos a Ele o nome de Jeová Jireh, Deus provedor, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Nissi, Deus que é a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Deus que enche o nosso coração de paz, Jeová Oli, o Deus que é Pai das luzes, Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem é esse Deus? Aleluia. Se estamos precisando de uma provisão, Ele é Jireh. Aleluia. Glória a Se Deus. estamos sem paz em nosso coração, Ele é Shalom. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É difícil pregar essa mensagem sem se constranger. Aleluia. Oh, Jesus. Glória! Em outra busca fracassada, Luiz, para tentar descobrir quem é esse Deus, tentar defini-lo. Eu fui para Gênesis e Apocalipse e eu descobri que mesmo sem você ver o nome Jesus no Antigo Testamento, ele já estava presente lá. Isso aqui eu aprendi com o pastor Renan, que não está aqui, mas é um pastor dessa casa também. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacerdote que traz o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a serpente de bronze que aponta para Jesus. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o anjo que aparece no meio do povo. Em Ruth, ele é nosso parente remido. Em 1 Samuel, ele é o rei ungido. Em 2 Samuel, ele é a promessa da descendência de Davi. Em 1 Reis, ele é a presença que apronta para as promessas cumpridas. Em 2 Reis, ele é o milagre e os ministérios. Em 1 Crônicas, ele é a linhagem de Davi. Em 2 Crônicas, ele é o templo e o rei. Em Esdras, ele é a restauração do povo. Em Neemias, ele restaura Jerusalém. Em Esther, ele é a providência que preserva o povo da sua promessa. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é Messias, rei, filho, sacerdote e sofredor. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é a única suficiência debaixo do sol. Em Cantares, ele é a linguagem do amor. Em Isaías, ele é servo sofredor. Em Jeremias, ele é removo justo. Em Lamentação, ele é o sofrimento e a esperança de redenção. Em Ezequiel, ele é o pastor que reúne as ovelhas. Em Daniel, ele é o filho do homem. Em Osés, ele é redentor de Deus. Em Joel, ele derrama o seu espírito sobre a igreja. Em Amós, ele restaura o reinado de Davi. Em Obadias, ele é o reino que pertence ao Senhor. Em Jonas, ele fica 3 dias no ventre da Maria. Em Miqueias, ele é governante que nasce de Belém.
Em Naum ele é Deus justo que julga o mal. Em Abacuque ele é o justo que vive pela fé. Em Sofonias ele é o rei no meio do povo. Em Ageu é a sua glória futura. Em Zacarias é o rei humilde entrando em Jerusalém. Em Malaquias ele é o mensageiro que prepara o caminho do Senhor. Em Mateus ele é o rei e Messias protegido. Em Marcos ele é o servo poderoso. Em Lucas ele é o filho do homem e salvador. Em João ele é o verbo que se fez carne. Em Atos ele é Jesus ressuscitado, proclamado. Em Romanos ele é Cristo que justifica o pecador. Em 1 Coríntios ele é poder. Em 2 Coríntios ele é reconciliador. Você vai ver que em Gálatas ele é Cristo que resgata a maldição do meio da lei. Em Efésios ele é Cristo que é o cabeça da igreja. Você vai ver que em Filipenses todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Você vai ver que em Colossenses ele é a imagem de Deus. Você vai ver que em Hebreus ele é o sumo sacerdote. Você vai ver que em Tiago ele é o Senhor da glória. Em 1 Pedro ele é Cristo Cordeiro. Em 2 Pedro ele é Senhor e Salvador. Em 1 João ele é o caminho. Em 2 João ele é a verdade. Em 3 João ele é a vida. Em Judas ele é o Senhor que virá para julgar as nações. Em Apocalipse ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Mas tudo isso, Aleluia. mais uma vez eu fracassei. Porque não consegui explicar quem é ele. De Gênesis e Apocalipse não temos uma definição para o amor desse Deus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal. Aleluia. Ah, Jesus. Deus. Paulo disse: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o que se passou, nem o porvir, Da glória. Aleluia. nada me separa desse amor. Glória a Deus. Davi disse em Salmos: pois estou certo que se colocar minha cama no Seol, no inferno, ou na mais profundezas do mar, ou no mais alto das altitudes dessa terra, não vou conseguir fugir desse amor, porque lá tu me resgata também. Aleluia. Quem é esse, comunidade Abelhas? Quem é esse? Durante o ministério de Jesus, você também vai ver muito essa pergunta. Eu adorei esse tema. Lindo. Durante o ministério de Jesus, você também vai ver muito essa pergunta. Os fariseus, em Lucas, capítulo 5, versículo 21. Eles dizem: quem é esse que tem poder para perdoar pecados, senão só Deus? Aí Jesus, conhecendo a intenção do coração, diz: o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta da caminhada? Para você ver que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta dessa cadeira. Aleluia. Glória. Os fariseus não tiveram resposta e disseram: quem é esse? Jesus interrogou os discípulos dizendo: o que os homens dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Não temos uma definição para dizer quem tu és. Jesus interroga-lhes novamente dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Deus. Quanto mais perto dele, mais conhecimento dele,
Pedro é tomado de um espírito. Olha para Cristo e fala: tu és. Glória a Jesus. Tu és. Aleluia. E quem é amante da Bíblia já pegou isso aqui. Pedro olha para Cristo e fala: tu és o Filho do Deus. Hoje. Deixa eu continuar. Glória. Oh, Jesus, me segura aqui, Senhor. Oh, Jesus, o que é isso? Glória a Jesus. Embaixo da terra teve um clamor. Quem é esse? Que venceu a morte. Que chegou aqui cheio de marra. Olhou para a morte e disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você não vai ver nenhum homem na terra capaz de vencer a morte. Jeremias, a morte venceu. Isaías, a morte venceu. Pedro, a morte venceu. Mateus, a morte venceu. Buda, a morte venceu. Maomé, a morte venceu. Barack Obama, nós, um dia, a morte vencerá. Mas teve um. Aleluia. Ô, glória. Olhou para o céu e disse: tetelestai. Glória a Deus. Está consumado. Aleluia. Pai, a ti entrego o meu espírito, porque a morte não tem poder sobre mim. Onde está a morte, o teu aguilhão? Embaixo da terra, quem é esse? Ô, glória. Na terra! Perguntaram: quem é esse? Certa vez, Jesus dormiu no barco. Eu estou todo arrepiado. Aleluia. Jesus dormindo, tranquilo, porque ele sabe o poder que tem. Os discípulos ficam temerosos por causa de uma tempestade. Diga tempestade. Tempestade. Os discípulos estão com medo de morrer. E agora acordam Jesus. E Jesus, indignado, olha para eles e fala: homens de pequena fé, tem água no barco? Mas eu também estou no barco. Para vocês verem que eu tenho poder. Acalma-te, vento. Glória a Deus. Aleluia. Acalma-te, mar. E na terra houve-se uma pergunta ali. Os discípulos olharam para esse Deus e disseram: quem é esse? Que até o vento É e o Deus. mar Aleluia. lhe obedece. Acima dos céus houve um clamor dizendo: quem é esse? Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Levantai, ó vossas cabeças, portões celestiais. Levantai as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Oh, Jesus. Aí alguém se levanta e pergunta: Quem é? quem é esse Rei da Glória? Aleluia. Quem é esse Rei da Glória? Aí alguém responde: o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou entregar tudo que Deus me entregou. Espírito de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. E se você não der glória com isso, você precisa se converter de novo. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, Eita glória. Deus. tornando-se semelhante Aleluia. a mim e a você. É Jesus. E sendo achado em forma de homem, não bastou só essa humilhação,
mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente e servo até a morte e morte de cruz. Aleluia. Pelo que também o Senhor Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Glória a Jesus. Quem é esse embaixo da terra? Quem é esse na terra? Quem é esse acima dos céus? E por esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará nos céus, na terra e debaixo dela, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Maravilhoso Deus. Aleluia. E depois disso tudo, eu continuei me perguntando: quem é esse? Que Deus é esse? Os outros falsos deuses. Se prepara aí, Renan, por favor. Luiz, pode me ajudar aqui também, por favor. Vamos naquela. Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Vamos lá? Que Deus é esse que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de... Diga homem. Diga homem. Os outros deuses, quer dizer, os outros falsos deuses, nos prometem riquezas, nos prometem fartura. Existe uma religião que ela é tão demoníaca que a maior meta e objetivo deles é matar um cristão. Porque se matar um cristão, tem 7 virgens esperando ele no paraíso. Os outros deuses tentam nos convencer com mentiras, satisfazendo a nossa carne, Jéssica. Toma riquezas, toma mulheres, toma músicas. E muitos de nós, Hollywood nem se fala, se vendemos a esses falsos deuses, se esquecendo que Paulo já tinha alertado isso em Atos, dizendo que por trás de toda imagem tem uma entidade maligna, principados, potestades, demônios, e que por detrás dessas coisas Satanás está à espera. Só que essas imagens, elas têm mãos, esculpidas por mãos de homens, mas não podem tocar. O nosso Deus, em Gênesis, desceu na terra, chamou o Espírito Santo, chamou Deus Filho e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele tocou em você. Aleluia. Ô glória! Aleluia! Os falsos deuses
olhos, mas não conseguem enxergar. O nosso Deus, João diz que os seus olhos são como chama de fogo. E não há nada que possa fazer escapar a sua irmã. Operando ele, quem impedirá? Aleluia. Glória. Os falsos deuses têm pés, mas não caminham. O nosso Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se tornou em forma de homem, pisou sobre essa terra, caminhou sobre essa terra. Ele disse: eu quero sentir o que eles sentem. Eles reclamam que tem fome, eu quero sentir essa fome. 40 dias e 40 noites no deserto. Eles reclamam que tem sede, eu quero sentir sede. Eles reclamam que sofreram pelo meu nome. Jeremias, no calabouço, à beira de uma hipotermia. Eu quero sentir isso. Ele quis sentir a sua dor. Ele decidiu sentir a sua deficiência. Eu quero saber por que eles não conseguem se aproximar de mim. Satanás constantemente ia no trono de Deus dizendo: o Alexandre pecou, pastor Adani pecou, o pastor da igreja pecou, o Marcos que está pregando, pecador, o Luiz que dirigiu o culto, pecador. Vinha no trono de Deus e dizia: tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, e você não pode retroceder a sua lei. Ah é? Então tá bom, eu chamo Abraão. Abraão, vem no monte, eu vou entregar tudo. Vem no monte. O que, Senhor? Sacrifica teu único filho. Quando ele levanta o cutelo, um anjo brada do céu. O coração do Senhor teve misericórdia e disse: para. Por que, Senhor? Alguém tem que pagar o preço do pecado. Oh, glória! Alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar o salário. Alguém tem que herdar esse salário. O salário de Adão no Éden, quando desobedeceu a lei de Deus, pelo que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Aí o anjo responde dizendo: eis aí o cordeiro. Glória a Deus. Oh, Jesus! No céu veio um clamor. Eu encerro. Baixinho. 7 selos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é? E o céu ficou em colapso. Que é isso, Marcos? Está pregando heresia? Calma. Vai chegar a parte boa. João está lá. E diz ele que foi arrebatado, que não sabia se estava morto ou vivo. E ele ouve um clamor dizendo: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Não havia ninguém digno. E João começa a chorar. João chorando em prantos no chão. Alguém o chama e disse: rapaz, vira para o irmão que está do seu lado, eu só peço essa vez. Diga para ele a mesma coisa que o anjo disse para João.
Diga para ele, não chores. Não chores, Diga para ele, não chores. não chores. Eis aí, Eis aí, o leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas não termina aí. João foi orar por curiosidade. E diz ele, pastora, que quando ele virou os seus olhos para orar, para ver quem era esse que era digno, ele não viu o leão. Ele viu um cordeiro. Aleluia. João diz, e olhei para lá e eu vi. João capítulo 3. Um cordeiro, como tendo sido morto. O que é isso, Marcos? Tem marca que morreu. Sangrou como alguém que morreu. A roupa está rasgada como alguém que morreu. A sua barriga tem uma perfuração como alguém que morreu. Nas suas mãos tem a marca de alguém que morreu. Nos seus pés tem a marca de alguém que morreu. Mas ele não está morto. Aleluia.